Bom dia, queridos alunos. Vamos fazer a correção, tá? Agora do livro, né, B1, né, parte B1, né, Física 2, né, do segundo ano. Exercícios 60, 61, 62, 63, 64 e 65, né? O qual foi proposto, né, em dia 1º de julho, né, para que como forma de revisão. Então eu vou corrigir com vocês e fica como revisão. Então vamos começar com a questão 60, certo? Questão 60. O que a questão 60 fala para gente? Ela fala o seguinte: um recipiente rígido de 50 litros contém um gás perfeito a pressão de 0,80 atm e temperatura 27 graus Celsius. Tá bom? Ponto. Quando a temperatura aumenta para 57 graus Celsius, a pressão em atmosférica aumentará para... Então, um recipiente rígido, quer dizer que não vai haver variação de volume, de 50 litros, contém um gás perfeito a pressão 0,80 atm e a temperatura 27 graus. Então vamos colocar aqui, ó. Se ele é rígido, eu nem vou colocar o volume. Posso até colocar aqui, ó, volume inicial, que é igual ao volume final, 50 litros. Sem problema nenhum, tá? Não vou nem usar ele na fórmula, correto? Então eu tenho lá pressão inicial 0,80 atm ou 0,8, como queiram, tá? E a temperatura inicial 27 graus Celsius. Ele quer saber qual é a pressão final, tá? Quando a temperatura passar para 57 graus Celsius. Então ele quer saber a pressão final, tá? Não se preocupem que eu vou usar outra folha, tá? Que é só para a gente ter uma noção inicial. Primeira coisa que eu atento aqui, ó, e devemos atentar. Eu tenho temperatura em graus Celsius. Então eu tenho que transformá-la para Kelvin. O jeito mais fácil, gente, é somar sempre o valor da temperatura em Celsius com 273. Então 27 mais 273 vai virar 300 Kelvin. E o 57 mais 273 vai virar 330 Kelvin. Certo? Sem problema nenhum. Agora eu posso trabalhar. Agora eu posso usar. Que fórmula? P0 sobre T0 igual a P sobre T. Simples assim, tá? Vou usar na outra folha até para não bagunçar aqui tudo, né? Vamos abrir mais uma folhinha aqui, ó. Vou abrir algumas outras que não vamos precisar mesmo. Então, ó, vamos lá. Pegar uma caneta, pega a caneta azul pra gente poder fazer, ficar diferente, tá? Então eu tenho lá pressão inicial 0,8 ou 0,80 sobre 300, que era a temperatura inicial, igual pressão final que nós não sabemos sobre 330. Beleza? Aqui, ó, que eu vou fazer, ó, 0, vou cortar com 0. Não tem problema, vai me ajudar e muito. Daí, né, não vou mais simplificar mais nada, até daria, mas não vamos simplificar mais nada. Vou multiplicar cruzado. O 300 vai multiplicar o P, né? Vou botar aqui, ó, em azul de novo. 300, desculpa, o 30, né? Porque nós já cortamos 0. Vai multiplicar o P, vou ter 30P. E o 33 vai multiplicar o 0,8. Vamos ter 26,40. Beleza? Tá multiplicando 30, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, P igual 26,40 dividido por 30.
né? Então, dividido por 30, eu vou ter a pressão final de 0,88 atm, certo? Essa é a pressão final desse gás. Resposta correta, né? Como é uma múltipla escolha, letra A. Perfeito? Beleza. Vamos para a próxima agora. A próxima questão é a questão número 61. A questão 61 fala o seguinte: certa massa gasosa sob pressão inicial 0,50 atm, ocupando um volume de 4 litros a temperatura de 7 graus Celsius, sofre uma compressão isotérmica. Lembrando o que é isotérmico? Isotérmico, temperatura constante. Então já anota aqui, ó. Então a temperatura inicial é igual à temperatura final. Ela é constante. CTE, abreviação de constante. Certo? Então eu não vou usar a temperatura. O 7 graus Celsius está lá, eu não vou nem fazer a conversão, fica mais fácil. Sofre uma compressão isotérmica até seu volume passe a 1 litro. Ele quer saber qual vai ser a nova pressão. Então vamos colocar aqui, ó. Pressão inicial, nós temos 0,5. Pressão final eu não tenho, né? Eu tenho volume inicial, que é de 4 litros, e volume final, que é de 1,0 ou 1 litro. Tá? Qual fórmula eu vou usar? Vou botar aqui em vermelho. P0 vezes V0 igual a P vezes V, que é a fórmula da isotérmica. Então, P0, 0,5 vezes o volume inicial 4 igual P vezes o volume final 1. Bem simples, gente. P vezes 1, P. Não dá trabalho. 0,5 vezes 4 vai dar 2. Toda vez que eu multiplico por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então a pressão final vai ser de 2 atm. Fácil, fácil, mole, mole, tá? Resposta correta, letra D, porque também a 61 é de múltipla escolha. Tá bom? Questão 62. Então vamos abrir uma nova folha aqui, vamos para a próxima folha. Questão 62. Questão 62 fala o seguinte: um freezer é programado para manter a sua temperatura em seu interior de menos 19 graus Celsius. Ao ser instalado, suponha que a temperatura ambiente seja 27 graus. Considerando que o sistema de fechamento da porta manter hermeticamente fechada, qual será a pressão no interior do freezer quando ele estiver atingindo a temperatura o qual foi programada, tá? Então, inicialmente, quando ele está aberto, né, e fecha, a pressão, né, a pressão normal, a pressão inicial, ele não fala, né, mas temos sempre que lembrar que a pressão é a pressão atmosférica, 1. Pressão 1 atm, certo? Eu tenho uma temperatura inicial de de 27 graus Celsius e tem uma temperatura final de menos 19 graus Celsius, correto? Lembrando que ele vai sofrer o quê? Uma transformação isocórica. Não vai alterar o volume lá dentro, certo? O ar lá dentro não vai alterar o volume. Vai alterar só a pressão e a temperatura, tá? Então eu quero achar a pressão final. Beleza? Mesma coisa que eu falei antes, ó. Transformar. Temos que transformar de Celsius para Kelvin. 27 mais 273, nós já vimos que dá 300 Kelvin. Olha atenção lá. Menos 19
né, mais 273, né? Lembra que é o menos 273 menos 273 menos 19. Vai dar 254 Kelvin. Certo? 273, 19, 25 menos 19, né? Teoricamente você soma, mas aí você tem um sinal negativo. Então 254. Então eu vou aqui, ó. Pressão inicial 1, temperatura inicial 300. Pressão final P, temperatura final 254. Certo? Não dá para simplificar nada. Multiplico cruzado. Eu vou ter 300P igual a 254. P igual a 254 dividido por 300. Então, P vai ser 254 dividido por 300, né? 0,85 ATM, tá? Resposta correta, letra C. Também é uma múltipla escolha. Na verdade, todas as questões são múltipla escolha, né? Beleza? Tranquilo? Tá? Só lembrar que a pressão inicial, né? Pressão atmosférica inicial, né? Pressão atmosférica, quando não tem diferença, é sempre 1. É uma coisa que ele não fala no problema, mas você tem que saber, não tem jeito, tá? Vamos lá. Questão número... Vamos aqui pegar a caneta azul. Questão número 63. Certo? A questão 63 fala o seguinte. A temperatura de certa quantidade de gás ideal, a pressão de 1 atm, cai de 400 para 320. Seu volume permaneceu constante, então uma transformação isocórica, volume inicial igual ao volume final, que é constante, né? Isocórica. A nova pressão ele quer saber qual é a nova pressão. Então vamos lá. Nós temos lá a pressão inicial de 1 atm, né? Pressão atmosférica normal. Beleza? Temperatura inicial é de 400 Kelvin. Ele quer saber qual é a pressão final, tá? Quando a temperatura final for de quanto? For de 320 Kelvin. Beleza? Só colocar na fórmula. 1 sobre 400 igual a P sobre 320. Ó, malandramente, o que a gente já faz? Ó, corta o zero com zero. E aí eu vou e multiplico cruzado. Certo? Eu vou ter 40P igual a 32. Vou passar o 40 naturalmente dividindo. Eu vou ter P igual 32 dividido por 40. 32 dividido por 40, eu vou ter a pressão de 0,8 ou 0,80 atm. Resposta correta, letra A. Certo? Beleza? Vamos para a próxima, vamos abrir mais duas folhas, né, que são mais duas questões que faltam. Questão número 64. A 64 fala o seguinte: um gás perfeito tem volume inicial de 300 centímetros cúbicos. Não há problema, tá? Acerta a pressão e temperatura, duplicando simultaneamente a pressão e a temperatura absoluta do gás, o seu volume é de... Quer dizer, qual vai ser o seu volume? Então vamos lá. Vamos lá, olha só. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho um volume inicial de 300
centímetros cúbicos. Beleza? Eu tenho uma pressão inicial. Ele não fala qual é. Não fala qual é. Porém, ele fala que a pressão final, a pressão inicial, que a pressão final, ela vai ser o dobro, vai ser duplicada da pressão inicial. Certo? Não importa, vocês vão ver que não vai fazer diferença. Tá bom? Temperatura é a mesma coisa também, ó. Eu tenho a temperatura inicial, só que ele fala que a temperatura final vai ser o dobro da temperatura inicial. Certo? Por que isso, gente? Vamos lá. Vamos colocar a fórmula. Vamos lá. P0 vezes V0 sobre T. 0 igual a P V T. Essa é a fórmula. Fórmula geral dos gases perfeitos. Beleza? Só que no lugar do... Vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Pegar o roxinho. No lugar da pressão final, quem eu vou colocar? Vou substituir até na outra folha. Aqui, ó. O dobro do inicial. Que ele fala que dobrou. E no lugar da temperatura inicial, desculpa, a temperatura final, eu vou botar o dobro da inicial. Vai ficar assim, ó, que bonitinho, ó. Vamos pegar a próxima folha. Olha como é que vai ficar bonitinho. Vou fazer até com roxo mesmo, ó. P0 vezes V0 sobre T0 igual 2 vezes a pressão inicial vezes o volume final sobre 2 vezes a temperatura inicial. Lembrando que ele já nos deu o volume inicial. O volume inicial está lá no problema. É o 60... Não, desculpa, é o 300. Então vou lá e já vou colocar o 300. Por que eu vou colocar o 300, gente? Porque olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar uma cor aqui. O amarelo. Espero que dê para ver. Tá? Aqui, ó. Não é igual o P0 e o P0? Eu venho e corto. Não é igual o T0 e o T0? Eu venho e corto. Olha que maravilha. Olha quem sobrou. E melhor ainda, o 2 e o 2 não são iguais? Não estão dividindo? Corta também. O que vai acontecer, ó? Vou pegar agora uma outra cor que dê para enxergar também, né? Volume final vai ser igual a 300, o quê? Centímetros cúbicos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Se eu dobrar a pressão, e se eu dobrar a temperatura ao mesmo tempo, o volume vai se manter constante, vai se manter o mesmo, entendeu? Porque proporcional dos dois, tá bom? Beleza? Vamos agora para a última questão. Vou ter que abrir mais uma folha, tá? Não tem problema. Aqui quantas folhas a gente precisa abrir, a gente abre. 65. O que diz a 65? Beleza. Um gás perfeito é aquecido dentro de um recipiente rígido e fechado. Nessas condições, sua pressão é: letra A, inversamente proporcional à sua temperatura absoluta. Letra B, diretamente proporcional à sua temperatura. C, constante. D, inversamente proporcional à sua temperatura, medido na escala Celsius, diretamente proporcional à sua temperatura na escala Celsius. Gente, a D e a E, esquece escala Celsius. Você retira ela fora. Resposta correta aí, letra B, diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, que é em Kelvin. Tá? Quando fala absoluta, é porque é em Kelvin. Por que isso aí? Isso aí, gente, quando ele fala lá, um recipiente rígido, recipiente rígido, é a chave para dizer o seguinte, ó, volume inicial é igual ao volume final. A transformação é isocórica. Ou isovolumétrica. Ih, ficou horrível. Isocórica.
Rica. E a emenda ficou pior do que o soneto, mas tudo bem. É isocórica. É uma transformação com volume constante. Se é uma transformação com volume constante, naturalmente, a pressão do gás, né, vai ser sempre proporcional à sua temperatura. Então, letra B. Se a temperatura aumentar, a pressão aumenta. Se a temperatura diminuir, a pressão diminui. Tá bom, gente? No mais, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, perguntem. Eu vou colocar isso também, todas essas respostas, em PDF, no formato de PDF, tá? Para que não fique só o vídeo, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana, que é a semana já de avaliação. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem, tá?